Então, dando continuidade, é um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos adiante. Nós vamos falar sobre o edital 02-2021. Ele é um edital conjunto, FAPES e FINEP. O fato de ele ser conjunto de FAPES e FINEP, ele traz algumas diferenças em relação aos últimos editais da FAPES, que bastante gente participou, e também ele está um pouco mais simples que o último edital da FINEP, que foi bastante complicado. Tá? É uma subvenção econômica à inovação. A finalidade desse edital é apoiar com dinheiros projetos inovadores de setores econômicos considerados estratégicos e aderentes à política pública do Espírito Santo. Esses setores considerados estratégicos neste momento. O edital ele é de 7,5 milhões e eles separaram alguns setores específicos para trabalhar. E o objetivo é incremento de competitividade nas empresas e eles querem apoiar editais que envolvam algum risco tecnológico significativo, mas ultrapassável, não aquele risco que você sabe que não vai funcionar. Os valores. Cada proposta... outra coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, ou manda uma mãozinha, aquela mãozinha que tem do lado, ou tenta, mas o ideal é mandar a mãozinha. Eu estou com uma tela aqui que eu vejo as mãozinhas, ok? O valor de cada proposta é para ser entre 100 e 300 mil, tá? E esse edital tem uma contrapartida financeira mínima de 5% do valor da subvenção, ok? Prazo de execução de até 24 meses. Um ponto interessante, você pode até terminar a execução antes, mas é bom botar os 24 meses, caso você vá usar uns 15, 18, para você não precisar pedir adiamento se acontecer alguma coisa que force a necessidade de mais tempo. É pouco provável que dê o adiamento se você puser menos prazo, ok? Cronograma. A data limite para a submissão das propostas é 29 de março, tá? Foram dados 60 dias, que ele foi lançado em 29 de janeiro, mas nós tivemos conhecimento dele mais recentemente. Então, o limite é 29 de março. Os recursos que nós temos, aqui são as áreas que eles colocaram como áreas prioritárias. Para Química e Materiais, R$ 1 milhão. Tecnologias e Saúde, R$ 1,5 milhão. As TICs, 2 milhões. Economia Criativa, R$ 1,5 milhão. E Energias Sustentáveis, R$ 1,5 milhão. Isso dá 7,5 milhões. Um ponto interessante, a minha percepção, aí é um viajandão meu, é que, pelo valor que está sendo disponibilizado para esse edital, a probabilidade de ter mais um edital da FAPES focando as empresas, focando subvenção, nos próximos meses é bastante alta, porque a FAPES está botando só 2,5 milhões nesse edital. Tá? A proposta de até 300 mil, e eu acredito que vão entrar entre 25 e 28 projetos aprovados. Então, se vocês tiverem alguma ideia que se encaixe em alguma dessas áreas e que vocês tenham capacidade de ser habilitados para elas, vale a pena entrar, porque vai ter bastante projeto. Os limitadores são bastante grandes. O primeiro, só pode participar empresa que tem receita bruta de 2020 igual ou inferior a 16 milhões. Por conta da pandemia, algumas empresas que estavam no limite, com certeza, tendem a estar abaixo. Então, isso facilita a entrada de algumas empresas, mas é um limite fatal. São empresas que têm que ter efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, até outubro de 2020. Por quê? A ideia disso é evitar aquelas empresas que são criadas exclusivamente para captar dinheiro. São empresas que não operam e são usadas só para captações. Não pode ter tido proposta aprovada na subvenção 01-2010 do FINEP, no FAPES 01-2020, não é 01-2010, é 01-2020, 02-2020, no FAPES 01-2020 e no edital FAPES 10.219, que entrou logística, alimentos e bebidas. Então, se vocês captaram recursos nesses 3 editais, vocês estão impedidos de participar desse. Então, quem participou e teve proposta aprovada nesses editais,
não pode participar desse agora, tá? Não vai ser aprovado. Isso é um ponto bastante relevante que eu estou apresentando agora, que é possuir objeto social na data da divulgação do presente edital, que contemple atividade compatível com o desenvolvimento do projeto proposto. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, tem uma empresa de metal mecânica e você tem uma ideia muito interessante de informática, para você poder submeter essa proposta pela sua empresa, a sua empresa tem que ter no objeto social algum CNAE de informática. Tem que ter CNAE de desenvolvimento de informática. Se você não tiver algum CNAE compatível com o que você está propondo a fazer, não vai, é um dos filtros que elimina na fase de habilitação, ok? Uma coisa que pode ser feita, podem entrar empresas em conjunto, e você pode entrar em conjunto, a empresa principal, a do CNAE, e outras empresas como co-executoras, ok? No mérito, a avaliação no mérito, os critérios vão, primeiro, estágio de desenvolvimento do produto ou projeto, isso tem peso 4, tá? Essa colocação que está aí logo abaixo do título do critério, é uma colocação que indica o que o avaliador deve analisar. No caso, identificar em que estágio de desenvolvimento o processo se encontra, onde pretende chegar com o projeto e de que forma que o final do período de execução tenha condições de entrar em algum ponto, seja de certificação, produção ou comercialização, que é o grau de maturidade da solução. Ou seja, qualquer proposta que se coloque tem que entrar em etapa de pré-produção, ok? Se puder entrar em produção ou comercialização, é válido nesse edital, o que é diferente dos editais normais só de ciência e tecnologia. O grau de inovação para o mercado nacional ou mundial e risco tecnológico. Aí o avaliador verifica se o que está sendo feito é aprimoramento, se é um serviço novo, se já existe no mercado nacional, se é novo no nacional, se já existe no mundial, se é novo no mundial, e os riscos provenientes das mudanças geradas pela inovação. Potencial que também pode ter no mercado de sucesso. Tá? Em termos de risco tecnológico, é analisar a possibilidade de insucesso no desenvolvimento. O que isso quer dizer? Se a possibilidade de insucesso for enorme, muito provavelmente a pontuação vai ser baixa. Se ainda existir necessidade de pesquisa, mas com boa possibilidade de sucesso, muito provavelmente vai ter uma pontuação muito boa. Então, são as duas coisas que vão ser avaliadas, o grau de inovação e o risco tecnológico. Também é um camarada de peso 4, são só esses dois que têm peso 4. Não, tem um terceiro, desculpa, é a capacitação da equipe técnica executora, que é avaliar se o perfil de formação dos membros da equipe é suficiente para desenvolver o produto, serviço ou processo. Se tem titulação, complementaridade, certificações e experiências específicas para a área. Vejam, uma coisa que tem sido prática de FINEP e algumas vezes da FAPES é grande experiência elimina a demanda de necessidade de uma titulação violenta. A experiência pesa muito. Pesa, mas a experiência também pesa muito. Um ponto relevante também, eu vou falar mais adiante, mas isso é importante a gente discutir enquanto está falando aqui no mérito. A equipe técnica, a equipe executora, ela tem que ser toda de funcionários ou diretores da empresa solicitante do recurso. Tá? Você não pode, pelo menos pela interpretação do que está no edital, você não pode colocar pessoas externas da equipe executora. Isso é mais um limitador. Tem momentos em que é bom, momentos que é ruim. Éder, eu vi que tem uma pergunta sua. Por favor, vamos aproveitar, ver o que você queria saber. É sobre o assunto mesmo que você falou que, pelo que eu entendi, a experiência prática, né, no caso do trabalho, ter trabalhado na área, às vezes conta como a própria formação, mas também não inibe, né? Se tiver os dois... não, pode ser alguma. Se tiver os dois, melhor. É porque tem gente... mas, por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta porque quando você falou, para mim ficou bem assim, por exemplo, nível 4, 2 para prática, 2 para formação. Não tem isso. Não. Tirar 4 de ter formação, não. Não, se você tem uma pessoa que tem uma prática cavalar no assunto, e isso é demonstrado, provado, ou notório,
você vai ganhar a pontuação 4. Se você tiver um doutor, vai ganhar a pontuação 4. Tá? Se você tiver um doutor muito experiente, é porque não tem 8, senão eles davam um jeito de botar um 8. Ok? Seguindo. Agora são itens com peso 2, que é a conformidade ao objetivo, tá? A aderência aos itens 1 e 2, que é o edital. A adequação da metodologia. A metodologia é aquele ponto em que você diz, em que você declara como você vai desenvolver a proposta. E essa metodologia ela tem que deixar claro para o avaliador que, do jeito que você está descrevendo o desenvolvimento, é execuível chegar ao resultado que você quer. Então, apesar de ter peso 2, a metodologia é um ponto bastante relevante na análise dos avaliadores em geral. Tá? A adequação da infraestrutura é verificar se a infraestrutura que você tem está adequada, ou se o plano de trabalho vai ter as melhorias para adequar à necessidade que você precisa. O orçamento é a linha de razoabilidade. Existem coisas que, de vez em quando, a gente vê em editais, uma pessoa querendo contratar um consultor pagando R$1.000 a hora. Não vai rolar. Não acontece. Não, tem números que não passam, a não ser que esse consultor seja o Peter Drucker. Ele vai ter, inclusive, que ressuscitar, mas não passa, esse tipo de ação não passa. Então, a adequação do orçamento, se é tudo razoável. Adequação do cronograma físico, tem peso 1 também, verificar se cabe, se é suficiente. Existem coisas que também não são execuíveis. Você não consegue parir uma criança com menos de 9 meses. Não adianta você botar no projeto que vai parir com 4, que não vai, e o avaliador sabe disso. Então, isso pode eliminar a tua proposta, tá? Para contratar os projetos que forem aprovados, você vai precisar apresentar o cartão CNPJ, cópia do contrato social registrado. Veja, essa cópia do contrato social registrado tem que ser do último contrato e eles vão averiguar a questão dos CNAES já estarem aderentes ao edital antes do dia 29 de janeiro. Tá? As 5 CNDs são naturais, federal, estadual, municipal, trabalhista e FGTS. Isso tem sido um padrão nacional. Cópia de CPF e RG do proponente. Isso é um ponto que eu vi em um edital que eles exigiam o CPF e o RG. A FAPES normalmente aceita a carteira de motorista que tem os dois. Mas isso é uma questão que não custa perguntar antes. Ser eliminado por isso é uma tristeza. Comprovante de residência do proponente. Vai ter que ter uma conta específica aberta no Banesp, mas isso a FAPES vai dar todos os detalhes quando dá a aprovação da proposta. E a comprovação do aporte da contrapartida financeira. Durante a proposta, você vai colocar como você vai aportar essa contrapartida. Em princípio, essa contrapartida pode ser colocada em partes. Essa comprovação do aporte também é uma coisa que vale um questionamento à FAPES. Ela pode ser de uma primeira parcela ou eles podem demandar que você aporte tudo. Então, isso é questão de fazer um questionamento à FAPES. Existe um edital que é dúvidasinovação@fapes.es.gov.br. Ok? Tem mais uma mãozinha. Rodney, qual a sua questão? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vinícius, a respeito do CNPJ, uma startup em criação, em outros editais, tinha também a respeito do MEI. Tá? E o MEI foi feito a alteração para o Simples Nacional, agora início, 1º de janeiro de 2021. Se enquadra nesse quesito do CNPJ já... O MEI tem CNPJ? Isso é a dúvida minha. Tem CNPJ. Muda o CNPJ quando você muda de MEI para Simples? Não muda o CNPJ. Você vai então, mudar só a em princípio, não vai ter problema nenhum. Tá, ok. Tá? Em princípio. Veja, tudo aí, mas em princípio não tem problema nenhum. Se você mantém o mesmo CNPJ, o que eles estão demandando é que você não faça mudança dos CNAES depois de 29 de janeiro. Ok. Tá? Obrigado. Então, seguindo. Oi? Talvez limite que eles pediram demonstrativos financeiros. Vai do MEI. Não tem problema. Demonstrativo financeiro vai demonstrativo financeiro do MEI. É você passar isso. Em princípio, não tem problema, não. Que é até evolução para o Estado, uma empresa evoluir de MEI para Simples.
É bom avaliar com... Não, é uma questão, de repente vale o questionamento à FAPES, mas em princípio não tem problema, tá? Vamos seguindo. Requisitos do coordenador da equipe executora. Ele deve ter competência e experiência técnica relacionada ao tema da proposta e vínculo com a beneficiária proponente. Tem que ser sócio ou empregado seletista. Ok? Os demais profissionais que detêm a maioria das competências críticas para o sucesso deverão ter vínculo também com a beneficiária executora ou coexecutora. Você pode ter uma coexecutora. Se você tem um projeto que cabe 2, 3 empresas, até por complementaridade, as pessoas das coexecutoras podem entrar na equipe, tá? Os itens financeiros... Mais uma mãozinha. Rodney, tem uma mãozinha. Rodney? Desculpa, eu não baixei. Ok, beleza, então. Seguindo. Os itens financiados. Passagens diárias, hospedagem, alimentação e locomoção, só para quem fizer parte da equipe. Ok? Material de consumo, livro, software, componente, peça de reposição. Aqui tem os serviços terceiros de terceira pessoa física e jurídica. De caráter eventual, não pode ser serviço continuado, tá? E também pode entrar serviço especializado no caso de consultoria e assessoria técnica até o máximo de 30% do valor aprovado, ok? Você pode ter diversos serviços. Se você for trabalhar consultorias e assessorias, está limitado a 30% do valor do projeto. Equipamentos também. Você pode ter aquisição de equipamentos e materiais que caibam ao desenvolvimento do projeto, no caso é capital, mas também é limitado a 20% do valor do projeto. Ok? Isso, como eles podem, durante a proposta, no desenvolvimento da proposta, eles podem diminuir alguma coisa, os avaliadores ou a própria FAPES pode achar que não, vou diminuir aqui 10%, é sempre bom não colocar esses números no limite máximo. No caso de consultoria e assessoria, eu sugeria não passar de 26%, 27% do valor da proposta, e no caso de aquisição de equipamentos, não passar de 17% a 18%, porque se glosarem durante o projeto alguns dos outros itens, pode acontecer, e eu já vi isso acontecer, de a proposta ser eliminada porque passou de 30%, porque o que foi aprovado foi menos. Ok? Propriedade intelectual. Há a previsão de partilhamento dos resultados com a FAPES e o percentual não está definido no edital. O que está definido no edital é que é para seguir uma regra de uma portaria da FAPES. Dentro dessa portaria, ela coloca que é um percentual entre 0,1% e 3%. A FAPES, nos últimos editais, tem trabalhado com o número 0,1%. Dessa vez, eles deixaram isso aberto, talvez até por conta da FINEP, eu não sei. Mas é importante estar claro que o resultado econômico vai ser partilhado com a FAPES, salvo ela abrir mão após a contratação. Ok? Mas nós temos assim, todo mundo para submeter a proposta tem que entrar no SIGFAPES, tem que se inscrever no SIGFAPES, a maioria das pessoas já tem. É muito simples, o site é sigfapes.es.gov.br, isso é bem tranquilo. A inscrição ela tem que estar feita. E aqui eu estou apresentando isso, depois eu vou passar a cópia da apresentação para vocês em PDF, a Luciana vai tomar essa providência, ela está com a lista de quem está participando aqui. Isso é uma sugestão básica de checklist. A ideia do checklist é que a gente saia ticando, tem o check ali do lado, que a gente saia ticando o que fez, para não correr o risco de perder o dinheiro de uma proposta muito boa que esquecemos de mandar a carteira de identidade. Existe essa atividade de habilitação, a primeira fase, que é a habilitação, ela é responsável por uma média nacional de 52% dos cancelamentos de proposta. Ou seja, mais da metade das propostas que vão para o Brasil inteiro, elas caem na fase de habilitação. Então, a ideia é que a gente tome bastante cuidado com a habilitação e
obviamente, tem um mérito muito forte para ir passando a habilitação, passar do mérito. A ideia do checklist é a gente não esquecer nenhuma dessas fases. Tá? A data limite ali, comecei com D-50, porque, teoricamente, faltam 50 dias para a data final da proposta. Só que agora já faltam 49. Então, a ideia é ir diminuindo os dias, e eu tenho o hábito, a submissão da proposta está lá sempre com D-7, eu tenho o hábito de sempre submeter a proposta com uma semana antes da data fatal. Eu sugiro que ninguém deixe para submeter a proposta no último dia. É usual, tem tempestade, cai rede, cai tudo que é problema quando vai dá na última data. O último edital da FINEP, curiosamente, deu tanto problema, mas tanto problema, que a FINEP deu mais uma semana, que os problemas foram, inclusive, da capacidade de processamento da FINEP para receber as propostas. Mas é uma exceção. O padrão é eles dizerem, não deixem para a última hora, porque se engargalar, nós não vamos adiar. Então, a minha sugestão é que vocês, não digo sigam esse checklist, mas, de qualquer forma, planejem os trabalhos para submeter a proposta, no mínimo, 2 dias antes da última data. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Dúvidas e considerações. Agora é com vocês. Quem quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, eu relembro essa proposta, essa apresentação, eu vou repassar para a Luciana e ela vai distribuir para vocês que estão todos participando aqui do projeto. O vídeo vai ser postado no blog também. O vídeo? Então o vídeo também vai para o blog, ok? Enquanto ninguém tem dúvida, acho que eu vou aproveitar. Tá. Opa, bom dia, pessoal. Queria só fazer umas considerações a mais com relação à estrutura do projeto. Uma recomendação que a gente costuma fazer é de ter uma estrutura da escrita do projeto, não pensando só na escrita do projeto, mas um problema que muitas empresas têm depois é na prestação de contas. Então, é interessante você ter, só para complementar, né? Claro. É interessante você ter muito claro o cronograma das suas atividades. Então, você está escrevendo no projeto, então, qual é a minha atividade, qual que é o entregável, ou seja, o que eu vou apresentar para a FAPES para comprovar de que eu fiz aquela atividade. Qual que é a meta que eu tenho para aquela atividade ou para aquele resultado esperado. Então, você deixar isso muito bem claro para cada atividade, deixar bem claro qual vai ser o responsável, porque tudo isso vai gerar também o seu orçamento, né? Então, depois você tem que prestar conta de quanto que você gastou, com o que você gastou, quem que você contratou. Então, é muito importante você ter isso definido já desde essa fase de escrita, para que você minimize os riscos de ter um problema depois da aprovação com a prestação de contas, né? Aproveitando esse gancho do Leandro, também mais uma sugestão, enquanto não tem mãozinhas aqui, mais uma sugestão. Evita colocar na proposta 200 itens, porque senão você vai ter que prestar contas de 200 itens. Tenta botar na proposta os itens mais grossos e os mais simples de prestar contas, e as coisas, as quinquilharias, deixa para você comprar ou com a tua contrapartida ou por fora do projeto. Você pode até dizer, por fora do projeto eu vou comprar isso assim, assim, assim. Quanto menos quinquilharia tiver, menor é o esforço que é grande para a prestação de contas. Ok? Flávio, diga lá. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? A minha pergunta, você consegue me ouvir, né? Sim. A minha pergunta é na parte de serviços especializados, que é 30%. O 30% é só o serviço de terceiros especializado ou qualquer serviço de terceiro, que é esse limite de 30%? Não, 30% é consultoria e assessoria. Certo. Então, outros serviços, que não tipo serviço de bater martelo, esse não entra nos 30%. Então, esse não tem limite de quantidade? Não tem limite de participação no orçamento total? Não tem nenhum limite marcado. Pelo menos até agora no edital. Ok. Falou, obrigado. Nada. Flávio, abaixa a mãozinha aí, eu já ia te chamar de novo. Consultoria ou assessoria técnica? Não, só consultoria e assessoria técnica. Eu e o Leandro estamos aqui
debatendo, nós estamos com o edital e a gente troca ideias. A gente está com o edital por aqui. E aí, senhores e senhoras, mais alguma coisa, algum detalhe, alguma consideração? Uma coisa interessante, Rodney, diga lá. Ô Vinícius, só não ficou claro para mim sobre a porcentagem recomendada ali da proposta de 16, 17% que você tinha comentado. O porquê disso? Quando você pede 300 mil reais, por exemplo, e você está limitado a 30% para consultoria, você pediu 300 mil reais, mas um dos itens, por algum motivo, e esses motivos às vezes são até esotéricos, mas por algum motivo a FAPES resolveu que um item que você botou lá de 10 mil reais, eles não vão financiar. Aí a tua proposta caiu para 290 mil. Se você botou 90 mil de consultoria, eu já vi isso acontecer dessa forma, eles vão inabilitar a sua proposta, porque em vez de 30, como reduziu o tamanho, você ficou com 32% de consultorias. Por isso, a minha sugestão é não usar os 30% totais do limite de consultoria. É trabalhar com 27%, 28% só. Ficou claro por quê? Sim, obrigado. Beleza. Estou vendo mais duas mãozinhas aqui. Paulo, diga lá. O Vinícius, quem foi habilitado na proposta da primeira edital não pode participar nesse segundo edital. Não, tendo contratado, não. Mesmo CNPJ, não. É o mesmo CNPJ, claro. Tendo contratado, né? Como? Mesmo CNPJ não pode, né? Não. Tá, ok, obrigado. Gerson, diga lá. Olá, bom dia. O apoio do CDMEC que vai dar ao longo desse processo aí, tem alguma coisa já, algum plano de trabalho? Vai ter algum apoio para o associado? Como é que vai funcionar? Tá, o CDMEC, o que acontece no CDMEC? Eu, especificamente, eu fico aqui todas as terças, o dia praticamente todo, que eu viro abóbora, todo mundo sabe que eu viro abóbora no final da tarde, então eu fico desde as 7 e pouco da manhã, até as 3h30 aqui no CDMEC, toda terça. As dúvidas que tiverem, obviamente, dentro do que eu consiga ir digerindo, é só vir trazendo, vocês podem vir para cá, a gente pode conversar por internet, qualquer coisa. E eu vou transmitindo tudo que eu puder ajudar nessa linha. Eu tenho alguma experiência nessas coisas. Eu não sei se tem algum outro apoio que o CDMEC possa dar, mas em princípio é isso, né? Em princípio é isso. É isso. A gente costuma passar essa orientação, assim, ele vindo para cá, por exemplo, numa terça-feira, agendando para tirar essas dúvidas, aí você acaba orientando com relação a tranquilo. Pode ser feito, né? Tem bastante gente que, inclusive, se muda para cá, isso de vez em quando acontece. As pessoas vêm para cá e passam o dia aqui comigo. Obviamente, se tiver 3 pessoas com projetos conflitantes, isso pode dar alguma dor de cabeça, mas se quiserem vir para cá ou conversar por internet, não tem problema. A única limitação que eu tenho é o tempo. Eu fico 7, 8 horas aqui. O CDMEC não está oferecendo o serviço da escrita, por exemplo. Mas é uma... Leitura crítica, tirar dúvidas, esse tipo de coisa, ajudar, criticar, fazer pré-avaliação, sei lá, o que der dentro do tempo, a gente faz. Tá claro? Ok. Obrigado. Uma outra consideração com relação ao orçamento que o Vinícius até já comentou aí de forma preliminar, na hora de você especificar materiais, insumos, seja o que for, quanto menos específico você puder ser com relação à marca, porque o que acontece? No momento em que você submeteu aquilo dentro do projeto, você tem uma especificação já esperada. E aí depois você vai ter que comprar, aí você tem, ou não tem no mercado exatamente aquele tamanho, aquele diâmetro, aquela capacidade de processamento, ou seja o que for, e aí você precisa fazer algum ajuste, remanejamento com a FAPES, e qualquer remanejamento é dor de cabeça. Então é melhor você deixar de uma forma mais ampla, por exemplo, preciso de sensores. Aí você pode
especificar. Se a sua área for muito específica, você pode falar o tipo de sensor, mas não a marca, a capacidade. É bom você deixar um range, um espaço, né? Então não precisa ter a acurácia de tanto. Eu deixo entre essa faixa X e Y. Então, o mínimo que você puder se amarrar nesse sentido é melhor. E aí, senhores e senhoras? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Esse ponto que o Leandro colocou também é muito importante. Se você puser que vai usar parafuso sextavado e comprar parafuso oitavado, vai ser glosado o resultado, vai ser glosada a conta. Paulo, diga lá. O checklist você apresentou na sua apresentação, que teve uma hora que eu tive que desligar? Sim, apresentei. Eu combinei com a Luciana, deixa eu botar ele aqui para você ver, mas eu comentei com a Luciana que ela vai passar a cópia dessa apresentação para vocês, tá? Eu apresentei esse checklist que deve estar aparecendo aí agora. Tá ok, está aparecendo. Tá bom, tá, legal. Okay? A Luciana vai enviar a cópia para todo mundo que está participando. Tá ok, Vinícius, obrigado, hein? Nada. Senhores e senhoras, Rodney, diga lá. Vinícius, só um comentário também sobre o edital. Caso as propostas não atinjam o valor teto, né, do que está disponibilizado aí, desses milhões, os recursos vão ser destinados para 2 áreas. Seria a área da saúde e a área de tecnologia, salvo engano, específico. Acontece isso... Não, as suplências vão ser todas, mas a prioridade vão por prioridade. Primeiro, saúde, depois economia criativa, depois energias sustentáveis, TIC e, por último, química e materiais. Sim. Isso partindo da premissa, não vai tudo para a saúde se, por exemplo, não tiver uma quantidade de projetos, de propostas habilitadas e qualificadas, com boa qualificação, suficiente para engolir o dinheiro. Ele vai seguindo as demais categorias. Entendi. Obrigado. Claro. Mais dúvidas? Leandro, posto que não existem mais dúvidas até o momento. Só, né? O Gerson. Diga, Gerson. Ô, Vinícius, no início da sua apresentação, você comentou que existe, pelo seu entendimento, a possibilidade de um lançamento de um novo edital, né? Sim. Por quê? Assim, o que você... Os valores, a FAPES, ela tem investido em torno de 12 a 15 milhões por ano, e para a subvenção econômica, eles têm trabalhado com números próximos a 7, 8 milhões por ano. E nesse edital, da FAPES estão entrando só 2,5 milhões. Então, só uma avaliação pessoal, não estou aqui afirmando que vai acontecer. Mas por esse valor que a FAPES está botando agora, e nós estarmos em janeiro, quero crer que vem pelo menos mais 2 editais esse ano. Mas é um quero crer, tá? Não é uma afirmação, é sentimento. É o que os últimos anos têm mostrado para nós. Ok. Leandro, bem, lembrando, eu continuo aqui hoje até a tardinha, até virar abóbora, e todas as terças eu estou aqui. Muito provavelmente na terça de carnaval eu não vou estar, porque o prédio deve estar fechado. Tem que falar com a Luciana antes. Mas fora a terça de carnaval, Leandro. Aqui acho que acabaram as dúvidas, né? Sim. O Rafael consegue tirar uma fotinha aí para... Tá gravando? Então, pessoal, se alguém... Está apresentando a tela ou não? Não, estamos nós aí. Ok. Então, quem tiver vontade aí de abrir a câmera para registrar uma foto, aí a gente depois posta lá no blog do CDMEC. Acho que é isso, tá bom. Opa, entrou mais alguém aí. O pessoal está abrindo. Está abrindo. O pessoal se empolgou. Todo mundo passando batom, é por isso que está demorando.
Tá aumentando. Olha, vai ficar bonita essa foto.